Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Meu nome é Lucas Kumura e eu sou membro da equipe de Python científico da ForCode. E hoje a gente vai para a nossa segunda aula de NumPy. Nessa aula específica a gente vai falar sobre operações vetorizadas. E para isso eu vou mostrar algumas funções para vocês que vão ajudar a gente nessa jornada. A primeira rodada de funções vão ser a npadd, npSubtract, npMultiply, npDivide, npPower, npAbs e nparound. Então para ficar um pouco mais claro, a gente vai para o VS Code. Aqui no VS Code, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser importar a biblioteca em questão, né? Então, import numpy as np. Importada a biblioteca, a gente vai aqui para npadd, que vai receber como principais parâmetros x1 e x2. E ela basicamente vai adicionar argumentos, elemento a elemento. E as matrizes devem ser transmitidas para uma forma comum, e consequentemente vai se tornar uma forma de saída. Então, eu vou adicionar o 4 ao 1, né? Então, npadd 1, 4 vai dar 5. Em um caso mais elaborado, eu defini uma variável x1, que vai de 0 até 8, e eu pedi um reshape dela de 3 por 3, então vai de 0 até 8, uma matriz 3 por 3, e x2, que vai de 0 até 2, mandei printar aqui. Agora eu vou somar os elementos de x1 a x2, então x1 mais x2, vai dar isso aqui, 0 mais 0, 0, 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, e assim em diante. Que seria a mesma coisa que fazer isso aqui, só que como a gente está tratando de vetores, eu recomendo usar esse primeiro exemplo. O npSubtract também, os mesmos parâmetros, x1 e x2. Ela vai subtrair os argumentos elemento a elemento. Então, 1 menos 4 vai dar menos 3. Naquele mesmo exemplo que eu dei anteriormente, mandei printar aqui. Aí eu vou fazer x1 menos x2. Então, 0 menos 0, 0, 1 menos 1, 0, 2 menos 2, 0, e assim em diante. Que seria a mesma coisa que usar isso aqui. Só que assim é uma abordagem mais escalar. Então, se tratando de vetores, usem essa aqui. A npMultiply, também x1 e x2, e ela vai multiplicar os argumentos por elemento. Então, 2 vezes 4 vai dar 8. npMultiply 2 e 4. Usando também aquelas matrizes que eu usei anteriormente, mas eu printar elas aqui, também que vai ser uma multiplicação de matrizes, né? Então, 0 vezes 0, 0, 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4, e assim em diante. Eu multipliquei x1 por x2, que seria a mesma coisa que usar isso aqui, mas novamente, usem isso aqui. A npDivide, x1 e x2 também, ela vai retornar uma divisão verdadeira das entradas, elemento a elemento. Então, a divisão verdadeira ela vai ajustar o tipo de saída para apresentar a melhor resposta, independente do tipo de entrada. Então, x vai ser igual a npArrange, que vai de 0 até 4, e vou pedir para dividir esses valores por 4. Então, 0 dividido por 4 vai dar 0, 1 por 4 vai dar 25 e assim em diante. Aí posso mudar, né? Eu posso fazer por 5. Eu vou pedir para rodar. Aí vai dar 1, 0 por 5, 0, 1 por 5, 0,2. Aí eu posso fazer com que retorne os valores mais feinhos pra gente. Aí vai ficar esses negócios aqui estranhos. Novamente, dá pra usar isso aqui, só que isso aqui não é recomendado, então usem esse primeiro exemplo. O npPower também, x1 e x2, e os elementos da primeira matriz elevados a potências a partir da segunda matriz, elementos do mesmo nível. Então ela basicamente vai levar x1 a x2. Então, eu defini x1 aqui, que vai de 0 até 5, e vou fazer o npPower, né, np.power, e x1 elevado ao cubo, então 0 ao cubo 0, 1 ao cubo 1, 2 ao cubo 8 e assim em diante. Aí eu posso levar uma matriz a outra matriz, sempre levando em conta que elementos do mesmo nível que se elevam, né. Então, 0 elevado a 1 vai dar 0, 1 elevado a 2 vai dar 1, 2 elevado ao cubo vai dar 8, 3 ao cubo vai dar 27 e assim em diante. Novamente, seria a mesma coisa que fazer isso aqui, só que usem isso aqui, se tratando de vetores, né, claro. O npAbs ele vai receber um único parâmetro, né, que pode ser uma matriz ou o que você quiser, e ela vai calcular um valor absoluto. Então, por exemplo, eu defini uma variável x aqui, que é uma matriz contendo menos 1,2 e 1,2. Aí pedi que ela retornasse o np absolute, né, de x, que vai dar 1,2 e 1,2. Eu posso usar o absx, só que novamente, usem esse primeiro exemplo. O nparound e o nparound, acho que teve uma atualização e eles meio que ficaram muito parecidos, então são funções quase equivalentes. E os principais parâmetros vão ser o número em questão, né, ou a matriz em questão, e o número de casas decimais, que por convenção é 0. E ela vai arredondar uniformemente para o número de decimais fornecidos. Então quando eu não defino nada, aqui em decimais vai ser 0, né? Então eu vou adicionar para o mais próximo, que vai ser 0, e 2, né? 1,64 vai ser 2.
Definindo o número de casas decimais, vai ficar um pouco diferente. Então, o número mais próximo de 0,87 vai dar 0,4 e de 1,64 vai dar 1,6, né? É sempre legal frisar que para números naturais, né, tipo, independente do número de casas decimais que você colocar, vai dar ele mesmo, então não importa muito. Tranquilo, pessoal? A segunda rodada de funções que a gente vai abordar vão ser a npcos, a npsim, a nptan, a npsqrt, npexp, nplog10 e nplog. Então, para ficar um pouco mais claro, a gente vai para o VS Code. Aqui no VS Code, a primeira que a gente vai abordar vai ser a npcos, que vai receber como único parâmetro x ou a matriz em questão, né? E ela vai retornar o cosseno. Então, np.cosseno de π sobre 2 teria que dar 0, né? Cosseno de 90 teria que dar 0. Só que dá esse erro, né? Que é justamente o erro de máquina. Então, npcos com uma matriz com esses valores, 0, π sobre 2 e π, ela vai retornar uma matriz com os valores do cosseno. Então, cosseno de 0 vai dar 1, cosseno de π sobre 2, que teria que dar 0, vai dar esse valor aqui, e cosseno de π é menos 1. O npsim também, os mesmos parâmetros, ela vai retornar o seno. Então, o seno np.sim, np.π sobre 2, então seno de π sobre 2, que vai dar 1, né? Aí, novamente, vai dar erros porque a máquina também comete erros, né? É um bom exemplo onde a máquina erra. Então, npsim com os valores dessa matriz. Então, seno de 0, seno de π sobre 2 e seno de π. Seno de 0 vai dar 0, seno de π sobre 2 vai dar 1, e o seno de π teria que dar 0 também, né? Só que dá esse 1,2 estranho aqui. 1,2 elevado a e, 1,2 vezes e elevado a menos 16. É um valor meio bizonho. E a nptan também, o mesmo parâmetro, e ela vai retornar a tangente. Novamente, o valor errado por conta do erro de máquina. Então, np.tan tangente de π sobre 2, vai dar esse valor. Importando π da biblioteca math, justamente para facilitar nossa abordagem, então vou fazer np.tan tangente de menos π, π sobre 2 e π. Aí vai retornar esses valores aqui. A npsqrt é também parâmetro único, que pode ser um valor ou uma matriz. Ela vai retornar a raiz quadrada não negativa de uma matriz, elemento a elemento. Então, npsqrt, a raiz quadrada de 1 vai dar 1, a raiz quadrada de 4 vai dar 2, a raiz quadrada de 9 vai dar 3, e assim em diante. Aí eu posso fazer com valores mais simples até valores um pouco mais chatos, né? Que aí a gente trabalha com complexo. Aí ficaria isso aqui. nspexp também, parâmetro único, e ela vai calcular o exponencial de todos os elementos na matriz de entrada. E o formato de resposta vai ser e elevado ao valor que a gente está dando, né? Então eu defini uma variável aqui, AR, que vai ser uma matriz 1, 2, 3, e eu vou pedir para elevar o e ao AR, né? Aí eu vou pedir para retornar AR. Aí vai ficar AR de e elevado a 1 vai dar isso aqui, e elevado a 2 vai dar isso aqui, e elevado a 3 vai dar isso aqui. Aí você pode brincar da maneira que você quiser. O nplog10 é mesmo esquema, parâmetro único. Ela vai retornar o logaritmo de base 10 da matriz de entrada, elemento a elemento. Então, np.log10 de 10, então vai ficar 1. Aí tem casos de erro também, né? Tipo, de log de 10 de e elevado a menos 15. Então, aqui vai dar menos 15, e como o log não aceita valores negativos, né, vai dar esse none, que aparece aqui, invalid value encountered in log 10. O nplog é o mesmo parâmetro também, parâmetro simples, e ele vai meio que retornar o logaritmo natural, elemento a elemento, quando a gente não demonstra a base, né. Então, aí eu vou mostrar uns casos de erro. nplog de 1 vai dar 0, np.e log de e, logaritmo dependendo de e vai dar 1. Aí não posso aceitar 0, né? Então vai dar esse menos inf, que é um caso de erro também. Tranquilo, pessoal? A gente vai falar agora sobre vetorização, que vai ser basicamente substituir laços explícitos por expressões de arrays. E para isso a gente vai usar o npvectorize. Então, para ficar um pouco mais claro, a gente vai para o VS Code. Aqui no VS Code meio que tem um resuminho, né? Então, a npvectorize vai ter como principal parâmetro uma pyfunc, e ela vai definir uma função vetorizada que vai receber uma sequência alinhada de objetos ou matrizes como entradas e vai retornar uma única matriz ou uma tupla de matrizes.
Aí é legal mencionar que ela vai aplicar uma função em cada um desses valores e construir uma matriz com esses valores transformados, né? Vai ter a transformação. Então eu vou ter uma interável, uma função que vai ser aplicada à função. Então eu vou definir valores, que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu vou definir a função em questão, né? Def função com valores, vai ser os valores mais 1 para retornar os valores. Aí eu vou ter que converter a função em uma função que trabalha com vetores. Então eu defini uma variável aqui vetorizada e vou usar NP vectorize com a função que eu defini. Aí eu vou pedir para retornar uma vetorizada com os valores que eu defini aqui no começo. Então eu vou chamar a função com NP vectorize e vou chamar a variável que eu defini com a variável valores que eu defini no começo. Aí retornando isso aqui. Com casos mais complexos vai ser o mesmo mecanismo, pessoal. Só muda que vai ser um pouco mais difícil. Então, em vez disso aqui, eu defini valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Com esses três conjuntos. Aí eu vou pedir para retornar uma vetorizada com esses valores. Aí ficaria isso aqui. Tranquilo, pessoal? A terceira rodada de funções que a gente vai abordar vão ser npmin, npstd, npvar, npsum, npprod, npmin e npmax. Então, para ficar um pouco mais claro, a gente vai para o VS Code. Aqui no VS Code, a primeira que a gente vai falar vai ser npmin, que vai receber como principais comandos o a, o age, que por convenção é nenhum, e o thetype, que por convenção também é none. E ela vai calcular a média aritmética ao longo do eixo especificado. Então, ela vai retornar a média dos elementos da matriz. Então, eu vou chamar uma variável a, e vou falar que ela vai ser essa matriz constituída por esses valores, 1, 2, 3 e 4. Aí eu vou mandar printar, então ela vai ficar assim. Aí eu vou pedir a média aritmética de todos os elementos, que vai dar 2,5. Aí eu posso pedir a média de uma coluna, que vai dar isso aqui, e a média de uma linha, definindo o eixo, axis0 e axis1. npstd vão ser basicamente os mesmos comandos da anterior, só que ela vai calcular o desvio padrão ao longo do eixo especificado. Então ela vai retornar o desvio padrão, uma medida da propagação de uma distribuição dos elementos na matriz. Então, eu vou usar o mesmo exemplo anterior, A. Aí eu vou pedir o desvio padrão dela, que vai dar isso aqui. Aí eu posso pedir o desvio padrão ao longo da coluna, chamando axis equals 0. Aí eu posso chamar o desvio padrão ao longo da linha, chamando axis equal 1, e assim em diante. npvar vão ser os mesmos comandos das duas anteriores, e ela vai calcular a variação ao longo do especificado. Então ela vai retornar a variação dos elementos da matriz, uma medida da propagação de uma distribuição. Então eu vou usar também, vou só me basear em A. Então A vai ser igual a isso aqui, que eu defini nas outras. Aí eu vou pedir a variação ao longo do especificado. Então np.var, aí vai ser 1.25. Aí eu posso pedir ao longo de uma coluna, eu dar 1 e 1. Aí eu posso pedir ao longo de uma linha também, tá? Vai dar 0.25 e 0.25. A npsum também, os mesmos parâmetros, a, eixo e o tipo de dado, só que ela vai dar a soma dos elementos da matriz em um determinado eixo. Então, quando é vazio, a soma é 0. Então vai ser 0 aqui. Então a soma de 0,5 e 1,5 vai dar 2. Aí a soma dessas duas matrizes, desses dois conjuntos, vai dar a soma de todos os elementos, né? Então vai dar 6. Aí posso pedir a soma da coluna. Então 0 mais 0, 0. 1 mais 5, 6. Eu posso pedir da linha também, 0 mais 1, 1, 0 mais 5, 5. Aí eu posso também definir um número inicial diferente, então aqui vai ser 10, né? Então eu posso começar por 5, então vai ser 5 mais 10, então vai dar 15. Posso começar por 4 também, posso mudar aqui, aí vai dar 14, e assim em diante. Essas funções que eu estou falando aqui, elas vão ter basicamente os mesmos comandos, então vai ser a, eixo igual a none e thetype. E a np.prod em questão, ela vai retornar o produto dos elementos da matriz sobre um determinado eixo. É legal falar que se a np.sum de um conjunto vazio é igual a 0, a np.prod de um conjunto vazio vai ser igual a 1. Então np.prod de 1 e 2 vai dar 2, aí np.prod de todos os números vai dar 2, 6, 24. Aí eu posso também, da mesma forma que inicia aqui a soma com um produto diferente, eu posso iniciar o produto com um número diferente. Então vai ser 2 vezes 1 vezes 2, vai dar 4. Posso iniciar com 3 também, deu 6, e assim em diante. npmin vai ser um pouco diferente os comandos, ela vai receber dois parâmetros, x1 e x2. Aí ela vai dar o mínimo elemento a nível de elementos da matriz.
ela vai comparar duas arrays e vai retornar uma nova matriz contendo os mínimos elementares. Aí dá pra aplicar os conceitos de broadcast nas duas, tanto em NP-min quanto em NP-máximo, só que isso a gente vai ver um pouco mais pra frente. Então, aqui eu tenho NP-mínimo, então eu vou ter 2, 3 e 4, 1, 5 e 2. Aí ela vai retornar os valores mínimos, então desses dois conjuntos, 1 vai ser 3 e vai ser 2 aqui, se 4 comparado a 2, então 1, 3 e 2. Ela vai retornar com os valores mínimos. A NP-máximo vai ser o contrário, né? Então ela vai retornar o máximo elemento a nível de elementos do array. Então ela vai comparar duas matrizes, nesse caso, né? A gente comparou 2, 3 e 4, 1, 5 e 2. No exemplo abaixo a gente vai comparar também essas duas matrizes. Máximo elemento do nível... Então ela vai comparar duas matrizes e vai retornar uma nova matriz contendo os máximos elementos. Então eu vou chamar aqui np.maximum. Aí vai retornar só os máximos, né? Então 2, 3 comparando com 5 vai dar 5 e 4 comparando com 2 vai dar 4. Tranquilo, pessoal? E para fechar essa aula, a gente vai falar sobre operações com matrizes, usando o np-dot, np-cross, np-inner e np-outer. Então, para ficar um pouco mais claro, a gente vai aqui para o VS Code. No VS Code, a primeira que a gente vai abordar vai ser np-dot, que vai receber como parâmetro A e B, e ela vai dar o produto escalar de duas matrizes. É legal mencionar algumas especificidades, né? Se são matrizes em uma dimensão, é um produto interno de vetores sem conjugação complexa. Se são matrizes 2D, é a multiplicação da matriz. Aí se são matrizes escalares, né, é equivalente a multiplicar. Se A for uma matriz multidimensional e B for uma matriz unidimensional, é um produto da soma sobre o último eixo de A e B. Se A é uma matriz multidimensional e B é uma matriz multidimensional também, tem que ser maior que... não pode ser bidimensional, né? Vai ser um produto da soma sobre o último eixo de A e o penúltimo eixo de B. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui o produto escalar. Então, np-dot 3 por 4 vai dar 12. Aí eu vou fazer com um conjunto mais complexo aqui. Aí vai fazer o produto escalar de 2j e 3j e 2j e 3j, né? Que são conjuntos duplicados. Aí nesse caso, aqui eu vou definir uma variável A, que vai ser isso aqui, 1, 0 e 0 e 1, e B, 4, 1 e 2, 2. Aí eu vou pedir para fazer o produto escalar. Multiplicando, darei isso aqui. A np-cross vai receber como parâmetro A e B, e o eixo, que por convenção é nenhum, né? Ela vai retornar o produto vetorial de dois vetores. Então, o produto vetorial de A e B é um vetor perpendicular a A e B. Se A e B são matrizes de vetores, os vetores são definidos pelo último eixo de A e B por padrão, né? Que nem eu falei. E esses eixos podem ser dimensões 2 ou 3. Então, eu defini duas variáveis aqui, x, 1, 2, 3 e y, 4, 5, 6. Aí eu vou fazer o produto vetorial delas, né? Então vai dar menos 3, 6 e menos 3. Aí eu vou fazer um vetor com duas dimensões. Um vetor com duas dimensões e outro com uma. Então x vai ser 1, 2 e y vai ser 4, 5, 6. Aí eu vou fazer o produto vetorial, chamando np-cross e botando um x e y aqui. Aí daria isso. Com dois vetores com duas dimensões. Então y igual a 1, 2 e y é igual a 4, 5. Então np-cross de x e y vai dar menos 3. Aí eu também posso fazer produtos cruzados de múltiplos vetores. É da hora isso. Então eu defini x aqui, que vai ser uma array contendo 1, 2, 3 e 4, 5, 6. E y, uma matriz contendo 4, 5, 6 e 1, 2, 3. É só invertir. Aí agora eu vou pedir o produto vetorial. Então darei isso aqui. O np-inner vai receber como comando A e B, e ela vai retornar o produto interno de duas matrizes. Então, o produto interno comum de vetores para matrizes unidimensionais, sem conjugação complexa, em dimensões superiores, um produto de soma sobre os últimos eixos. Então, eu vou ter aqui A vai ser igual a uma array 1, 2, 3, e B vai ser uma array 0, 1, 0. Aí eu vou pedir o produto interno. Então, vai ser np-inner de A e B. Então, vai dar 2. Aí, eu posso fazer outro exemplo. Então, A vai ser uma NP de 0 a 23. Vai ser duas matrizes 3 por 4, né? E B vai ser uma matriz de 0 até 3. E C vai ser o produto interno de A e B. Aí eu vou pedir o C de shape. O shape de C, né? Que vai dar 2 por 3. Pedi o shape aqui retornou o shape. Agora eu vou pedir o produto interno, né? Que vai dar isso aqui. Se o np-inner é o produto interno, o np-outer é o produto externo. Então, vai receber os mesmos parâmetros de inner. Então, vai calcular o produto externo de dois vetores. Aí eu usei basicamente o mesmo exemplo que eu usei aqui,
Então, definir A e B, aí eu vou pedir o produto externo delas, de A e B, aí vai dar isso. Aí o mesmo exemplo que eu dei aqui, eu vou usar aqui também. Aí eu vou usar aqui NP-Arrange 0 a 23, duas matrizes 3x4. E B vai ser de 0 até 3, aí eu vou pedir o produto interno delas. Aí dá esse bagulho bizonho aqui. Dá esse bagulho enorme aqui. Pessoal, novamente o que eu falei, a gente abordou essas funções de uma maneira muito superficial. Então, tem muito mais comando que a gente pode usar, tem muito mais aplicações. Então eu recomendo veementemente que vocês recorram à documentação, busquem por conhecimento, né? Porque aqui é meio que uma introdução. Tranquilo, pessoal? Pessoal, por hoje é só. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês até o final desse vídeo e parabenizar vocês, né, pela dedicação. E novamente, eu vou reforçar, vou frisar bastante isso. Busquem a documentação. A gente está apurando essas funções de uma maneira bem superficial, justamente para introduzir elas a vocês com exemplos bem básicos. Então recorram à documentação, retirem dúvidas com a gente pelo GitHub e mantenham contato. A gente termina esse segundo episódio de NumPy, espero vocês no terceiro e por hoje era só. Até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau.